E o Senhor lhe separou algo, amado, que eu quero compartilhar com os irmãos, que se encontra lá em Mateus, capítulo de número 14. O tema dessa mensagem é: desenvolva a sua fé. Antes de nós lermos, eu quero que você entenda algo muito importante relacionado à fé, amado. Tudo que fazemos é por meio da fé que alcançamos o resultado. Tudo se resume por meio da fé. É pela fé que você cumpre os propósitos de Deus na sua vida. É através da fé que você desenvolve o teu ministério. É através da fé que tudo que objetivamos na nossa vida, nós alcançamos o resultado. Pare e pense, irmãos. Será que você continuaria nesse ministério se você não acreditasse que seria possível que isso se tornasse uma realidade na sua vida? Há pessoas aqui que hoje, pela glória do Senhor, pela honra e glória do Senhor, se encontram casadas. Mas é por fé, irmãos. Porque se fosse pela beleza, estaria difícil. Nosso querido Jorge, vou tomar ele como exemplo aqui, irmãos. Porque esse daí é a prova concreta disso. Dá uma olhada para o nosso diácono. É fé, irmãos. Foi através da fé que ele tomou coragem e foi na direção da varoa abençoada que ele tem hoje. Mas se não fosse por meio de acreditar que seria possível, hoje estaria sofrendo. Então, tudo que objetivamos na nossa vida, tudo o que queremos alcançar, nós temos que ter por base a fé, o acreditar. E se nós colocarmos isso e direcionarmos para o nosso ministério, para aquilo que nos disponibilizamos a fazer na obra e no reino de Deus, nós temos que depositar a nossa fé ou direcionar ela através dele, porque é por ele e para ele que a nossa fé tem que ser direcionada se quisermos alcançar o resultado positivo do nosso ministério. Então, baseado nisso, eu quero que você compreenda aquilo que o Senhor vai nos relatar aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas as terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla
da sua roupa, e todos os que o tocaram ficaram sãos. Somente até aqui, amado. Eu quero que os irmãos parem e entendam o propósito de Jesus com relação aos seus discípulos. Porque o que os irmãos precisam entender é que Jesus, ao começar o seu ministério, ele orientava, ele instruía, ele ensinava nas sinagogas ou nas reuniões dos santos daquela época. E a intenção de Jesus era fazer-se cumprir tudo aquilo que foi determinado por Deus através do profeta Isaías. Nós vamos observar isso em Marcos capítulo de número 1, como também em Lucas capítulo de número 4. Jesus falando aquilo que Isaías havia profetizado a seu respeito. Mas, contudo, todavia, a intenção de Jesus era esclarecer aquilo que até então eles não haviam conhecido, para que todos entendessem que ele, Jesus, era o Filho de Deus que veio ao mundo para resgatar os seus. Mas aí é uma coisa curiosa, irmãos. Apesar de Jesus, ele orientar aqueles que lá estavam, ele não trabalhou em nenhum momento os seus discípulos na sinagoga. Todo o trabalho de construção de uma ideia, todo o trabalho de construção de uma ideologia, tudo aquilo que Jesus, ele orientou os seus discípulos e os capacitou para que continuasse o seu ministério, foi dado fora da sinagoga. Isso é muito interessante, nós precisamos entender isso, irmãos. Porque há pessoas que acreditam que o seu chamado foi para a igreja. Há pessoas que atribuem o seu ministério a essas portas. Porque há pessoas que, quando não recebem uma oportunidade na igreja, acreditam que o seu tempo acabou nesse lugar. E eu quero te dizer, meu amado, o que o Senhor está fazendo através de você aqui é para que você demonstre lá fora. A construção de uma ideia, a construção de um ministério e que o Senhor trabalha na sua igreja é para que você possa estar demonstrando e trabalhando lá fora. Até porque essa sempre foi a ideia de Deus. Deus, quando separa os seus, ele dá uma determinação através de Jesus, que eles ficassem até Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, e aí eles pudessem estar divulgando o evangelho em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Porque aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos capacita, aquilo que o Senhor nos orienta na sua casa, é para que nós possamos estar fazendo a diferença lá fora. Porque ainda que tenhamos um cargo eclesiástico aqui na igreja, ainda que eu seja um pastor aqui na igreja, ainda que eu seja um evangelista aqui na igreja, é lá fora que eu vou fazer a diferença. Por isso nós precisamos entender, amado, que o Senhor, ele trabalha no desenvolvimento da nossa fé, para que o nosso ministério possa surtir efeito, não somente aqui na igreja, mas lá fora, quando estivermos na busca pela recuperação daqueles que estão perdidos. Por isso o Senhor, ele tem uma ideia fixa: trabalhar, desenvolver a nossa fé. Quando nós lemos aqui, a partir do versículo de número 22 de Mateus 14, você vai observar que quando Jesus ele chama a atenção dos seus discípulos, ele não diz que os discípulos não tinham fé. Ele diz que os discípulos tinham o quê? Pouca fé. E isso é muito importante, irmãos. Porque às vezes nós nos frustramos, às vezes nós deixamos de lado o nosso ministério, às vezes nós deixamos de lado aquilo que o Senhor já profetizou a nosso respeito,
por acreditar não ser possível, por acreditar que nós não temos as condições necessárias para desempenhar o ministério a qual o Senhor nos capacitou, ou principalmente, Ele profetizou ao nosso respeito. Às vezes acreditamos que não temos nem mesmo o que é necessário para a construção e para o desenvolvimento desse ministério, fé. Mas eu quero, amado, acabar com essa ideia na sua mente e no seu coração, porque todos nós que estamos aqui nesse lugar, todos nós que por um motivo ou outro decidimos entrar por essas portas, não faríamos por outro motivo que não fosse fé. Então a fé, ela já está aí dentro de você. O que muitas das vezes nos falta é desenvolver essa fé, para que esse ministério, para que essa profecia, a qual o Senhor lhe profetizou ao nosso respeito, venha se concretizar. É por fé que muitas das vezes nós construímos a base, que é a nossa família, como eu dei o exemplo aqui do nosso querido diácono Jorge. É fé que nos faz ir adiante ao ministério, a qual o Senhor muitas das vezes profetizou a nosso respeito, e com os olhos naturais nós muitas das vezes não conseguimos enxergar. É por meio da fé. E o que o Senhor Ele quer para os seus discípulos é desenvolver aquilo que já existe dentro de nós. Porque é através do desenvolvimento que vamos vencendo etapas. É através do desenvolvimento que nós vamos vencendo todas as dificuldades e tudo aquilo que está em volta ao nosso ministério e o nosso dia a dia. Eu acabei de me lembrar aqui de uma passagem, se eu não me engano, ou é Ezequiel, capítulo de número 47 ou 48, mas que Ezequiel, ele tem uma visão de um rio que deságua no mar, e o Senhor, ele dá uma orientação para Ezequiel: vai, ou continue. E ele começa a andar, e a água dá nos tornozelos, ou nos artelhos, e o Senhor fala para ele: eu quero que você vá mais longe. Avance. E ele avança e dá nos lombos. Avance. E ele avança e ele está num outro patamar, até que ele não consegue mais se manter de pé. E ele deságua no mar, e o Senhor fala: volta para lá, para a margem do rio. Porque essa é a ideia de Deus, amado. Que o teu desenvolvimento seja gradativo. Pare e reflita sobre essa visão de Ezequiel. Ezequiel, até então, o que o Senhor está tentando demonstrar é que quem conduzia a sua vida era Ele. E quando ele começa a andar no rio e a água dá nos tornozelos, ele ainda tinha controle sobre as suas vontades, irmãos. Porque ainda que ele tivesse um pouco de dificuldade, ele conseguiria se locomover para onde ele quisesse. E essa é a ideia do desenvolvimento, amado, de Deus para o nosso ministério. E o Senhor fala: vai mais além. E ele vai. E quando ele continua andando, e a água, ele já está, por meio de estar quase sendo submerso pela água, o que acontece? Ele consegue se locomover? Sim. Mas agora ele tem mais dificuldade. Agora, ainda que ele tenha vontade, ele não consegue andar facilmente por aquelas águas. Até o ponto dele não conseguir mais direcionar e ir pela direção que ele quer, porque a água ela cobre por completo. E é exatamente essa é a ideia de Deus. Que você avance ao ponto de não mais a sua vontade, de não mais você conduzir segundo as suas próprias vontades, mas que a vontade do Senhor, ela te conduza para o lugar para onde Ele quer.
Por isso Jesus, ele trabalha especificamente com seus discípulos. Porque a ideia de Jesus era prepará-los para aquilo que eles iriam enfrentar. Porque o problema não era quando eles estavam com Jesus. Porque a todo momento que eles passavam por um sufoco, a todo momento que eles passavam por um momento de dificuldade, qual era a primeira ideia que passava pelas suas mentes? Clamar por socorro por Jesus. Foi assim quando o barco começou a virar de um lado para o outro. Foi assim todas as oportunidades que eles tinham de estar invocando, de estar clamando, de estar pedindo por Jesus. Mas o que Jesus os prepara é para aquilo que eles iam enfrentar quando Jesus se retirasse. Porque esse é o nosso desafio no nosso ministério, irmãos. É quando você não enxerga, mas ainda assim crê e acredita que Jesus está na frente das suas batalhas e por isso você não desiste. Por isso a importância de Jesus trabalhar não nas sinagogas com seus discípulos, mas lá fora. Porque é lá fora que nós somos desafiados, irmãos. É lá fora que nós enfrentamos o maior dos nossos desafios. Aqui dentro, dificilmente você vai ser, como é que eu posso dizer a palavra? Induzido? Não. Aqui dentro, dificilmente você terá a oportunidade de demonstrar aquilo que Jesus declara na sua palavra, de oferecer a outra face. Porque dificilmente alguém vai levantar a mão para te esbofetear. Dificilmente alguém vai levantar a mão para te afrontar. Mas de lá fora é o que mais você vai ter, amado. Situações que vai nos confrontar a ponto de, em todos os momentos, você tem que estar ligado, senão você cai. Senão, como os muitos costumam dizer, senão você sai da graça. Não é esse um termo comum, muito usado? Meu irmão, é melhor sair daqui, senão eu vou sair da graça. Exatamente, é lá fora, irmãos. Então Jesus ele começa a trabalhar na vida dos seus discípulos, fora das sinagogas, porque essa é a ideia, essa é a construção que Jesus queria fazer com seus discípulos, porque ele estava preparando pastores, ele estava preparando líderes, ele estava preparando evangelistas, ele estava preparando homens que continuariam o seu ministério e proclamariam o reino de Deus sobre os 4 cantos da terra. Por isso eles não poderiam estar limitados às portas daquela sinagoga. Isso é impressionante, irmãos. Porque tem muitas pessoas que quando não recebem oportunidade na igreja, decidem caminhar por um outro caminho. Imagina se Deus tivesse ou melhor dizendo, se o pastor tivesse a obrigatoriedade de dar oportunidade para que todos na igreja pregassem, irmãos, no domingo. O pastor mesmo quase não pregaria. É ou não é verdade? Então nós temos que entender que aqui é um lugar de orientação, mas o lugar de desenvolvimento da nossa fé e do nosso ministério, ele se dá lá fora. Então Jesus ele começa a trabalhar com os seus discípulos. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque nós temos objetivos. Muitas das vezes nós desistimos dos nossos objetivos porque acreditamos ser difícil demais de alcançar. Mas o segredo é não parar. Você não pode parar aquilo que Deus ele profetizou a teu respeito, irmãos. Eu não sei o que Deus profetizou a teu respeito. Usou um servo, usou um vaso, usou o filho dele para que pudesse estar te direcionando, mas você não pode desistir. Pastor,
Mas está sendo complicado demais. Pois é, não desiste. Ele não falou que não seria fácil. Ele falou que seria possível. Então você não pode desistir. Nós não podemos desistir, irmãos, porque nós temos a oportunidade de todos os dias sermos trabalhados pelo Senhor para que a nossa fé se desenvolva. Eu estava aqui ontem quando eu vim aqui para ensaiar, e eu estava até conversando com a apóstola. Quando eu abri a porta para que eu pudesse entrar aqui no templo, na mesma hora me veio a visão das pessoas lá da igreja lá do meu irmão. Porque é algo, amado, que você precisa entender, isso não pode sair da sua mente. A oportunidade que você tem de estar aqui nesse lugar. Porque lá há dificuldade de espaço, lá há dificuldade de som, de instrumento, de capacitação daqueles que foram levantados, mas não há em momento nenhum naquele lugar falta de disposição e vontade de adorar e buscar a Deus. As pessoas se dedicam, amado, e eu fico impressionado com aquilo. E quando eu abri essa porta, a primeira coisa que me veio à mente, caramba, como tem pessoas aqui, não todas, mas tem pessoas aqui que desperdiçam a oportunidade que tem aqui nesse lugar. Para que eu possa ir no banheiro, irmãos, a igreja é menos do que esse altar aqui. Menos do que isso aqui. Para que eu possa ir no banheiro, eu tenho que empurrar um para cá, empurrar outro para lá, dar para cá, e para que eu possa, que é uma garagem. E eu vejo aquelas mulheres limpando a igreja, eu vejo aquelas mulheres orando antes de começar o culto, eu vejo aquelas, porque há mais mulheres do que homens, eu vejo aquelas mulheres quando termina, organizando e limpando tudo, eu falo, caramba, que dedicação. E aquelas pessoas, elas cantam, muitas das vezes desafinado, é verdade, muitas das vezes fala, e às vezes não sabe nem muito o que está falando, mas a vontade de fazer o melhor para Deus é que me impressiona. Porque a grande questão, irmãos, é que para desenvolver a fé é preciso vontade. Eu preciso querer. Os discípulos, para que Jesus desenvolvesse, eles precisavam atender ao seu chamado. Porque por mais que fosse da vontade de Deus, ele não poderia fazer nada se os discípulos não aceitassem o seu chamado. Então, às vezes as coisas podem estar complicadas. Às vezes pode estar difícil para você. Mas eu já te mostrei, amado, que existe fé dentro de você. O que precisa é de desenvolvimento. E para que isso aconteça, você precisa ter vontade. Você precisa querer cumprir o chamado de Deus sobre a sua vida. Você precisa se deixar trabalhar pelo Senhor, porque o Senhor quer desenvolver a nossa fé, a fim de que o nosso ministério avance e o propósito do Senhor nos alcance. Porque existem alguns objetivos, amado, que você pode até deixar de lado. Mas você não pode parar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Porque como eu exemplifiquei através da visão do profeta Ezequiel, o que o Senhor quer é que o crescimento ele seja gradativo e que a partir do momento que você seja inundado pelo poder e manifestação do Todo-Poderoso, não seja mais a sua vontade que prevaleça, mas a do Senhor sobre a sua vida. Por isso você não tem o direito de parar esse ministério a qual o Senhor te confiou. Por isso você não pode deixar
a liderança a qual o Senhor ele te condicionou. Porque Ele confiou em você. Não porque você era capaz, mas porque você era tratável. E é isso que vai fazer a diferença para o desenvolvimento. Então Jesus ele começa a trabalhar aos seus discípulos. E a primeira ordem que Jesus dá para os discípulos: vá para o outro lado. Jesus estava em um local e Jesus determina para os seus discípulos para que eles avançassem e fossem para um outro lugar, aonde era a direção que Jesus iria posteriormente. Parece que foi algo ao acaso, né, irmãos? Mas não. Jesus já estava preparando todo o ambiente para que ele trabalhasse a fé dos seus discípulos. E eu preciso que você entenda isso nessa manhã, meu irmão, porque muitas das vezes parece que no seu ministério, que na sua caminhada, que naquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, você está sozinho. Mas isso é uma ideia equivocada, porque o Senhor, muitas das vezes, deixa transparecer ou parecer que está sozinho para o desenvolvimento da sua fé. Porque Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, mas nunca os abandonou. Jesus te deu uma ordem para que você cumprisse esse ministério. Jesus te deu uma ordem para que você não parasse a sua caminhada no reino de Deus. Mas contudo, ainda que pareça, você nunca estará sozinho. Ele só está trabalhando para que a sua fé desenvolva. Então Jesus ele dá uma ordem: vai para o outro lado. E os discípulos vão, amado, e obedecem a sua ordem. E diz a palavra, como nós lemos, que o vento se tornou mais forte. E isso é imprescindível que eu e você entendamos. Que nós temos o costume ou a ideia de achar que Deus não está conosco quando o vento, quando a dificuldade, quando a provação vem sobre nossas vidas. Mas o que Jesus estava fazendo com seus discípulos era trabalhar a sua fé. Por isso, meu amado, não desista quando você passar por uma dificuldade no seu ministério. Não desista quando você passar por uma dificuldade na sua caminhada. Pastor, eu não sou diácono. Pastor, eu não sou 12. Pastor, eu não sou líder. Pastor, eu não sou Timóteo. Pastor, eu somente estou caminhando. Pois é, mas a dificuldade vai vir, amado. Independente do seu cargo eclesiástico, independente daquilo que você faça no reino de Deus, a dificuldade sempre vem na vida do homem e da mulher de Deus, ou melhor dizendo, na vida de todos que estão na face dessa terra, porque ninguém está alheio a essa situação, todos passam por dificuldades. Mas o que eu quero chamar a atenção da igreja nessa manhã, é que ainda que venha a dificuldade, ainda que venha a provação, ainda que venham as lutas, nunca pense que está sozinho, porque Jesus está sempre conosco. É porque muitas das vezes Ele quer trabalhar e desenvolver a nossa fé. Ele quer que você aprenda a caminhar sozinha, é que você aprenda a caminhar sozinho, ainda que Ele nunca te abandone, mas que você não dependa de sempre estar socorrendo para que Ele faça tudo e você simplesmente descanse. Porque a ociosidade nos faz ou nos torna apóstata da fé, nos afasta da direção e da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos, que eles atravessem, que eles vá para o outro lado,
Porque Jesus, ele sempre nos ensina, amado, a enfrentar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade. Ele nos prepara. Jesus, ele nos prepara antes de qualquer desafio, antes de qualquer dificuldade. Para e pensa sobre tudo aquilo que já foi trabalhado na sua vida aqui nesse lugar. Aquele que é 12, foi levantado como 12 de qualquer maneira? Não. Foi preparado, foi orientado, foi instruído, capacitado para que depois assumisse esse ministério. Aquele que é líder de qualquer maneira? Não. Aquele que hoje é diácono, foi levantado de qualquer forma, de qualquer maneira? Não. Ainda que nós tenhamos exceções. Eu estava conversando com um rapaz essa semana lá no trabalho, e eu estava falando com ele exatamente sobre esse sentido. Por quê? Nós precisamos entender, amado, que as coisas no reino de Deus não é para ser feito de qualquer maneira. Mas existem situações em que não tem como. Ou você inicia ou você nunca faz. E eu estava falando com ele exatamente sobre esse sentido. Existem igrejas que estão em formação, igrejas que estão iniciando, e se você não começar a levantar um diácono, você não vai ter ninguém para servir. Se você não começar a levantar um obreiro, não vai ter ninguém para trabalhar. Se você não começar a levantar um evangelista, um presbítero, não vai ter ninguém para fazer, amado, e que possa te dar o suporte na hora de necessidade do líder da igreja. Então tem alguns ministérios que muitas das vezes são levantados precipitadamente, mas por causa da situação. Não que seja uma ideia central de Deus, mas uma necessidade do ministério que está se iniciando. Mas não de uma igreja formada. Então nós não somos levantados de qualquer maneira. Jesus, ele não deu a ordem para os seus discípulos e largou-os à deriva. Não, ele os preparou para aquilo que eles iriam assumir. Não foi assim que ele fez com os 70? Primeiro orientou, capacitou e depois mandou que fossem de 2 em 2 até as casas. Porque a ideia de Deus é preparar e depois lançá-los no fogo, para que eles, com todo o suporte que já adquiriram, possam estar desenvolvendo a sua fé e trabalhando no seu ministério. Então é dessa maneira que Jesus faz, amado. Mas ele nunca deixa só. Ele nunca abandona os seus discípulos. Mas ele deu uma ordem e os preparou para que aquela ordem que fosse dada viesse a ser cumprida, porque eles estavam capacitados para desempenhar aquilo que o Senhor havia determinado sobre as suas vidas. Porque Jesus os prepara, e Ele nos orienta, e Ele nos dá os indicativos. Muitas das vezes, nós não percebemos as instruções, orientações ou o exemplo que Jesus nos dá. Porque quando Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos, para onde Jesus vai, irmãos? Para um canto. Orar só. Jesus vai para um canto orar só. Ele precisava orar a Deus para cumprir ou para fazer alguma coisa? Não. Ele não precisava, irmão. Ele precisava de estar orando, pedindo a direção de Deus para aquilo que iria fazer? Não. Ele é o Todo-Poderoso. Ele, como Deus, são um. Ele sabe de todas as coisas, ele não precisa de saber a direção, porque isso já está claro e evidente nele. Ele já sabe tudo aquilo que iria fazer. Mas ele dá um indicativo, ele dá a demonstração. Se ele, como Deus, ele se coloca numa condição de estar buscando um relacionamento com o Pai, quem dirá nós, irmãos, meros mortais? Mas muitas das vezes nós não observamos o que o Senhor está nos orientando, seja através de palavras ou de exemplos.
Jesus, ele se coloca à parte e ora. Logo depois ele anda por sobre as águas. Ele precisava de orar para buscar força para andar por sobre as águas? Não. Mas ele demonstra que se ele, como Deus, fez isso, nós temos que seguir os seus exemplos. Por isso, meu irmão, eu quero dizer uma coisa nessa noite. Deixa Deus desenvolver essa fé que já existe dentro de você. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Uma ordem para que eles dessem continuidade, para que eles fossem do outro lado. E diz a palavra do Senhor através dos evangelhos, que aqueles homens, quando viram o vento, eles tentaram de alguma forma, com as suas próprias forças, realizar a determinação de Jesus. Mas eles não tiveram resultado positivo. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque Jesus estava preparando aquele ambiente. E quando Jesus ele prepara um ambiente para desenvolver aquilo que está dentro dos seus discípulos, eles não conseguiriam avançar se eles não observassem que aquela luta não era física, mas espiritual. Porque o desenvolvimento da nossa fé, amado, é para que nós possamos lutar as nossas lutas espirituais. Vou ser bem específico. Lutas espirituais. Porque há pessoas que acreditam que uma porta fechada é uma luta espiritual. Não, irmão. Acorda cedo e vai lá. Bate na porta que vai se abrir. Ele está falando daquilo que você não consegue ver com os olhos naturais. Ele está falando daquela situação em que você não consegue enxergar com os olhos naturais e que você precisa de fé para vencer, de fé para avançar, de fé para lutar. Então aqueles homens, eles tentaram segundo as suas próprias forças, mas não tiveram resultado positivo. E o que Jesus está tentando nos mostrar nessa manhã, irmãos, é que nós precisamos parar de lutar com nossas forças para vencermos os desafios do nosso ministério, vencermos o desafio da nossa caminhada. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. E essa parte de um princípio importante. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Esse é o fundamento, amado, de estabelecer a fé dentro dos nossos corações. Ouvir as orientações, ouvir as determinações de Deus sobre nossas vidas. Por isso Jesus ele dá o exemplo. Por isso Jesus ele se coloca à parte para orar. Não porque ele precisava, mas para demonstrar para as gerações vindouras que precisamos manter um contato com Deus. Porque senão nós não vamos desenvolver a nossa fé e fracassaremos no desenvolvimento do nosso ministério e naquilo que Ele nos condicionou. E até mesmo na nossa caminhada. Porque um crente firme, a palavra do Senhor ela diz que ele resiste aos ventos. Por quê? Ele está firmado na rocha. Mas um crente que não tem a sua fé desenvolvida, amado, qualquer vento consegue o levar. Por isso nós precisamos entender, amado, o que Jesus ele começa a fazer com os seus discípulos. Observe que todo esse tratamento, que todo o desenvolvimento que os capacitaria para que eles pudessem estar exercendo o seu ministério foi trabalhado lá fora. Porque a fé que é desenvolvida lá fora faz com que você se torne melhor aqui dentro. A fé que ela é trabalhada lá fora faz com que você se torne um melhor pastor aqui dentro. Um melhor diácono aqui dentro. Um melhor evangelista, um melhor 12 aqui dentro. Porque todo o trabalho ele tem um resultado positivo, irmãos.
Eu nunca me esqueço, irmãos, da primeira oportunidade que eu tive de trazer a palavra aqui nesse lugar. Nunca tinha tido uma oportunidade, a não ser na aula de obreiro, que o bispo me botou para pregar no final, que eu era muito vergonhoso, ele me botou para pregar no final do culto, ou no final do curso, e eu não conseguia falar nada. Tinha um gordinho, esqueci o nome dele, o Wellington. O Wellington ainda me zoava pra caramba, eu gosto muito daquele varão. Ele me zoava pra caramba porque eu não conseguia falar nada. Mas, quando eu tive minha primeira oportunidade de pregar, foi até numa festividade, se não me engano, foi da mocidade. Eu estava sendo trabalhado lá no trabalho, amado, lá fora. Para que, quando eu preguei, se não me engano, foi Números 14, que fala sobre a abertura do mar. Por que isso, irmãos? Porque aquilo que Jesus faz, motivando, desenvolvendo a minha fé lá fora, foi para que eu me tornasse melhor aqui dentro. Então nós precisamos entender, amado, o modus operandi de Deus. Êxodo 14. O modus operandi de Deus. Porque Deus, Ele quer trabalhar a nossa fé a fim de que nós possamos nos tornar pessoas melhores, pastores melhores, 12 melhores, líderes melhores, cristãos melhores, pais melhores, maridos e mulheres melhores. E falar em pais melhores, é muito sábia, né? A nossa querida pastora Érica, ela falou uma coisa bem interessante. Gostei, guardei, já vou trabalhar isso. E ela perguntou sobre a minha filha. Tem muito tempo que eu não vejo ela, né? Perguntei sobre a filha dela, ela perguntou sobre a minha filha. Eu falei, não, tá bem, tá quase terminando. Ela perguntou sobre a faculdade, eu falei, tá quase terminando, graças a Deus. Aí eu falei, bom, quando era pequena você consegue segurar. Depois, quando cresce, não tem jeito. Você tem que soltar e tem que largar. E ela falou assim, é exatamente essa a ideia. A psicóloga, né, sabe de tudo. Ela falou, é exatamente essa a ideia. Porque se o filho cresce e ele continua dependente dos pais, é porque existiu alguma coisa errada na criação. Porque a ideia é crescer e desenvolver. Tá vendo, irmão, como é que a ideia serve para tudo? A ideia do desenvolvimento de Deus é para tudo. Então Jesus, ele começa a trabalhar na vida dos seus discípulos porque queria que eles amadurecessem, queria que a fé crescesse. Para quê? Para que eles se tornassem discípulos melhores, para que eles se tornassem os apóstolos que eles seriam posteriormente, a partir da ida de Jesus ou da volta de Jesus para o lugar de glória. Então Jesus, ele começa a tratar os seus discípulos. Ele começa a desenvolver a fé dos discípulos. Porque se os irmãos pararam para pensar, o vento ele vem de uma hora para outra. Eu não me lembro exatamente o quilômetro, porque tem. Entre a cidade e outra, tem um estudo que fala sobre exatamente o quilômetro. Mas não era um local tão distante que ele levaria um dia para cumprir esse propósito. Mas o vento veio. O inesperado aconteceu. A provação apareceu sobre a vida deles. Parece algo por acaso, né? Mas não, Jesus tinha um propósito para isso. Às vezes, amado, aparece uma situação do nada sobre as nossas vidas, que às vezes nos abala. Existe uma situação que aparece, que você fala, meu Deus, como isso apareceu? Eu não tinha enxergado. Acontece. Mas Jesus, ele trabalha sobre todos os elementos da terra, sobre todas as situações, com a intenção de preparar e nos fazer amadurecer. Foi essa a ideia e o propósito do Senhor com seus discípulos. Se eu fosse bem ousado, coisa que eu não sou, diria eu que foi especificamente para Pedro. Mas eu não sou dessa natureza, irmãos. Então eu sou meio comedido. Então eu vou ficar que era para todos os discípulos. Mas há de frisar que Pedro foi o mais abençoado. Mas todos os discípulos tiveram medo. Então era para todos os discípulos. E o trabalho que Jesus faz, amado,
Não é simplesmente para o Pedro que está aqui. Não é simplesmente para o João, Natanael, sei lá, qualquer um que você queira mencionar aí. Jorge, nosso querido botafoguense ali. Tô vendo, irmão? Esconde não, mano. Faz assim, ó. Bota pra fora mesmo, irmão. Bota pra fora. Quanto tempo tem que você não tem essa ousadia? Pô, bota pra fora. Irmãos, se é uma coisa complicada... Olha, eu tava falando isso essa semana também. Olha, Varão, foi bom ver essa camisa aí. Que eu lembrei do que eu falei pro Varão lá. Varão botafoguense tá me perturbando, E aguarde. Porque o que acontece, irmãos? Se nós pudéssemos estar usando exemplo de time para identificar um torcedor cristão, eu diria, é o Botafogo. Por quê, pastor? Porque é mais crente, é mais lúcido, tem mais... Não. Tem mais fé? Também não, irmão. Não é por aí. É porque por mais que eles estejam na liderança, tá quantos pontos? 12 pontos, 14 pontos do segundo? Ninguém acredita neles. Todo mundo fala assim, ele está em primeiro, mas todo mundo fala assim, bom, se o Botafogo não se cuidar, ele vai perder a liderança para fulano, ciclano, bertano, porque ninguém consegue acreditar, amado. Assim é o crente da atualidade. Ninguém denota fé nos discípulos de Jesus. Hoje em dia está muito mais difícil de a palavra do crente surtir um efeito na vida daqueles que estão lá fora, porque ninguém consegue mais acreditar, irmãos. Mas a grande realidade, voltando para cá, deixando o Botafogo de lado, continua nessa esperança, irmão. Eu também não acredito não, tá? Sou que nem Tomé, preciso ver para crer. Mas vai que aconteça. Mas enfim, voltando para cá, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que os discípulos estavam no momento que veio de forma inesperada. E eles tentaram de forma inútil resolver aquele problema segundo as suas próprias forças. Se você está investindo no teu ministério e você está vendo uma luta e que você não vê motivo aparente, normalmente falando, é porque tem algo espiritual. E quando isso acontece, irmãos, não adianta você colocar mais força, não adianta você colocar mais empenho. O que você precisa é colocar o seu joelho no chão e começar a clamar por aquele que pode te ajudar no momento de dificuldade. Aqueles homens, os discípulos, eles tentaram de todas as maneiras controlar o barco. Mas existem ventos que são permitidos por Deus, irmãos. Então não tem outra maneira que não seja a direção de Deus para que possamos vencer esses desafios. Porque você nunca vai conseguir dominar aquilo que é permitido por Deus. Nunca. Você vai precisar do auxílio e da direção de Deus para que aquilo que está acontecendo na sua vida seja dominado, para que você possa controlar a fim de avançar no teu ministério, na tua chamada ou na direção que Deus deu. Sai desse lugar e vai para o outro lado, que foi a determinação de Jesus para os seus discípulos. Então nós precisamos entender, amado, que Jesus ele começou a trabalhar na vida dos seus discípulos. Ele preparou o ambiente, ele preparou a situação, não porque ele não os amava, e exatamente ao contrário, porque eles o amavam muito e sabia a potência que eles seriam se a fé tivesse desenvolvida. Porque aqui nós estamos falando de pessoas comuns. Nós não estamos falando de pessoas acima da média. Nós estamos falando de pessoas que, no momento de crise, no momento de ira, arranca a orelha de uma outra pessoa. Nós estamos falando de pessoas que no momento de dificuldade, que no momento de provação, no momento que se sente acuado, ele nega o seu Salvador 3 vezes. Nós estamos falando de pessoas, amado, que no momento difícil, no momento complicado,
ele prefere vender Jesus por algumas moedas. Nós estamos falando de pessoas comuns. E por essa situação, por essa debilidade que nós temos por sermos seres carnais e limitados, nós precisamos desenvolver a nossa fé, o sobrenatural que nos faça avançar. Porque de modo natural nós não vamos concluir nada na nossa vida ministerial. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. A palavra ela vai dizer que os discípulos, eles navegaram durante 9 horas. Durante 9 horas eles estavam navegando e veio o vento. Aí me chama a atenção algo bem interessante, irmãos. Tudo já estava preparado por Deus. Jesus já havia determinado e dado uma ordem e eles foram. Jesus permite que o vento venha e os atrapalhe. Eles começam a navegar e eles vão se esforçando durante 9 horas consecutivas. E logo depois, Jesus faz uma aparição surpreendente. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que aqueles homens, eles começaram a sentir um temor. Eles começaram a ficar com medo daquela situação que eles estavam avistando. E isso me dá a entender que foi um compilado de coisas. Foi o fato deles não terem conseguido chegar ao outro lado, o fato de já ser tarde da noite, eles estarem cansados, tudo isso contribuiu para que eles pudessem estar enxergando aquilo que nem mesmo existia. E é assim que muitas das vezes acontece nas nossas vidas, amado. É na hora da escuridão, é na hora da nossa fragilidade, é na hora que estamos cansados, que o vento vem, é na hora que nós estamos no nosso pior momento que essas coisas acontecem. E muitas das vezes nós conseguimos, ou nós enxergamos aquilo que não existe. Mas contudo, a ideia central de Jesus sempre foi o quê? Trabalhar na vida dos seus discípulos. Por isso, meu amado, quando você se sentir fragilizado, por isso, minha amada, quando você se sentir o pior dos seres humanos, quando você se sentir exausta e achar que não consegue mais, e achar que não dá mais, lembre-se dessa passagem e entenda que o que você precisa é buscar a Deus. Não fique atemorizado. Não fique atemorizada com a situação. Não pense em desistir. Não pense em largar. Não pense em abandonar. Pense que, assim como os discípulos foram trabalhados, Jesus está trabalhando na sua vida. E a intenção é que a sua fé seja desenvolvida. Por isso, não largue, não abandone. Não desista, ainda que você esteja cansado. Deixe trabalhar por Jesus, porque Ele quer aumentar a sua fé, a fim de que você continue o seu ministério, a fim de que você continue a sua caminhada, a fim de que você continue aquilo que Ele profetizou a seu respeito. Porque maior de todas as profecias é aquela que Jesus deixou na sua ascensão aos céus. Ele faz uma declaração: eis que eu vou preparar-vos lugar. E isso ele condicionou não ao pastor Leandro, não ao apóstolo Joel, não à apóstola Lília, não à pastora Lúcia. Ele condicionou a todos que amassem e aguardassem a sua vida, a vinda. Ou seja, cada um de nós. Essa é a maior profecia, irmãos. Por isso nós precisamos entender que Jesus ele trabalha para que todos os seus discípulos estivessem preparados
para avançar no seu ministério, mas principalmente para que não desistisse da sua caminhada, porque a sua caminhada é mais importante do que o teu ministério, a sua caminhada é maior do que o seu pastorado, a sua caminhada é muito mais importante do que a tua liderança ou de qualquer coisa que você possa fazer, irmãos. Jesus quer desenvolver a nossa fé. Então ele começa a trabalhar na vida dos seus discípulos. E ele começa a preparar os seus discípulos. Eles estavam ali naquela situação. E sabe o que é impressionante? É que mesmo cansado, mesmo sobrecarregado depois de 9 horas consecutivas, os discípulos de Jesus, eles ao avistar aquela situação e ao verem de longe, eles declaram ser um fantasma, mas o que me chama a atenção é que eles clamam por socorro. Ah, meu irmão, eu falei isso na outra oportunidade que eu tive, que muitas das vezes, amado, na hora da dificuldade, fica difícil de você ajudar determinadas pessoas porque elas não conseguem declarar aquilo que está sentindo e aquilo que está passando. Por isso não consegue que os seus problemas se resolvam. E aqui nós vemos uma situação totalmente diferente. Os discípulos de Jesus, quando tiveram aquela situação, ainda que eles não compreendessem aquilo que estava acontecendo, eles tiveram a atitude que eu e você temos que ter quando estamos passando por uma situação de fragilidade, quando estamos passando por problema, quando estamos cansados. Clame por socorro. Busque pelo socorro de Deus e aqueles que Ele tem levantado para te auxiliar e te ajudar. Ele clamou por socorro. Os discípulos de Jesus clamaram por socorro, porque eles sabiam que aquela situação era difícil demais. Mas Deus poderia ajudar naquela situação. Não deixe de clamar por socorro, amado. Porque Jesus está trabalhando a tua fé. Ele precisa que você confie nele. Porque esse ministério, ainda que aos seus olhos pareça maior ou grande demais, não é inalcançável. Você só precisa trabalhar a sua fé. Essa caminhada, ainda que esteja espinhosa, ainda que esteja difícil, porque é uma luta, irmãos, principalmente nos dias atuais, permanecermos íntegros e dispostos a continuarmos na direção a qual Deus ele nos condicionou. Mas, contudo, não desista, porque Jesus ele quer trabalhar a tua fé. Quer desenvolver a tua fé, para que você possa continuar a sua caminhada, até a sua vinda, para que Ele possa o resgatar. Então Jesus ele começa a trabalhar na vida dos seus discípulos. Jesus trabalha a vida dos seus discípulos e Ele dá uma orientação. Ele diz, sou eu, não temas. Irmãos, para aquele que está passando pelo vento, você ouvir da boca de um profeta, olha, essa situação é pequena, não precisa ter medo. Falar é fácil, irmãos. Difícil é você acreditar. É ou não é assim? Tem pessoas que falam assim, ele fala porque ele não está na minha pele. E é verdade, irmãos. Nós somos confrontados devido às situações, devido às circunstâncias, devido às coisas que vêm sobre nossas vidas. Mas a palavra do Senhor continua a mesma. Não temas. Está difícil de você continuar no teu ministério? Não temas. Confia nele. Ele está falando especificamente. Tenha fé. E seus discípulos foram confrontados com aquele sentimento de medo para que eles colocassem em prática aquilo que Jesus já havia os ensinado. A fé pode os ajudar a superar todas as coisas. É a fé, meu amado, que te ajuda a superar os obstáculos. É a fé que te faz avançar.
É a fé que te faz vencer esse medo e essa dificuldade que muitas das vezes coloca na tua mente que é melhor desistir do que continuar. Porque a dúvida nunca foi o problema, irmãos. O problema é a direção que nós tomamos. Pedro estava duvidoso daquilo que estava acontecendo. Eu já estou terminando, né? Que agora que eu me lembrei que é 10h30. Eu pensei que era 11, irmão. Agora que eu me lembrei que é 10h30. Mas vou terminar. Tá gostoso? Quando tá gostoso, eu fico que nem um bicho. Aí eu vou 2 horas, 3 horas. Aprendi, irmãos. O discípulo, a Bíblia diz que o discípulo ele não é maior do que o seu discipulador. Mas ele pode ser como ele. Eu estou seguindo a risca a palavra. Mas eu vou terminar, irmão. Eu vou terminar. Então, Jesus, ele nos ensina que a dúvida nunca foi o problema, irmãos. Porque Pedro, ele tinha dúvida. Jesus fala, sou eu, não temas. O que Pedro fala? Se é tu mesmo, faça com que eu vá ter contigo. Ele estava duvidoso, mas ele decidiu dar um passo na fé. E qual é a ordem de Jesus? Ué, você quer? Vem. Porque não há algo que agrada mais a Deus do que alguém, mesmo na dúvida, dar uma direção no passo da fé. Às vezes você não consegue enxergar nada. Mas ainda assim você fala, eu decidi confiar, por isso eu vou. Eu decidi confiar, por isso eu vou avançar. Por isso eu vou investir. Por isso eu vou me capacitar. Por isso eu vou buscar. Não há nada que agrade a Deus do que a fé depositada nele. Então Jesus simplesmente fez. Vem. É exatamente isso que ele faz, amado, no nosso ministério. Quando nós temos dúvida, mas ainda assim, você fala, bom, eu quero ir. Qual é a ordem de Jesus? Vem. Pode vir, meu amado. Porque comigo você conseguirá alcançar o seu objetivo. Então Pedro vai. E ele começa a ir, mas no meio do caminho, o que acontece, amado? Ele afunda. Mas o que me chama a atenção é que enquanto ele estava focado, enquanto o foco era Jesus, ele estava fazendo algo sobrenatural. Só que ele começa a observar o vento, e é exatamente isso que muitas das vezes acontece comigo, contigo, irmãos. Você está no caminho da bênção, você está no caminho da prosperidade, você está no caminho da exaltação de Deus sobre a sua vida, mas ainda assim nós temos a tendência de estar olhando para o lado para ver se tem algum problema, se tem alguma dificuldade. Meu irmão, para de olhar para as dificuldades, pare de olhar para as provações. Você está no caminho da bênção, permaneça, continua, avança, olhe para o alvo, olhe para o objetivo. Qual era o objetivo de Pedro, irmãos? Chegar até Jesus. Se esse é o teu objetivo, eu quero te dar um conselho nessa manhã, meu amado. Não desista, permaneça na direção, avance. Não observe aquilo que estava, quero ver se está bom, quero ver se está tranquilo, não. Olhe para o alvo e permaneça. E ele afundou. E quando ele afunda, ele novamente faz aquilo que nós não precisamos esquecer. Eu estou frisando muito bem isso para que você entenda, amado. Ele fez o quê? Clamou por socorro. Jesus fez o quê? Estendeu a mão para o ajudar. Aí vai uma situação, amado, que muitas das vezes a gente esquece. Quando você está na direção da bênção, não deixe que nada te atrapalhe. Não olhe para o lado. Continue. Porque muitas das vezes nós desistimos quando estamos perto demais de alcançar a nossa bênção. Há quanto tempo aqueles homens estavam navegando? 9 horas. Quando veio a tempestade, quando veio a dificuldade, e eles não conseguiram avançar. Pedro começa a caminhar. Só que Jesus estava perto ou longe, amado? Estava longe. Porque eles não conseguiram ver nitidamente. Daqui eu estou vendo o Alain. Está sorrindo, botafoguense. Continua sorrindo, barão. Essa é a cara da felicidade. Mas eu estou enxergando que é o Alain. Talvez se o Alain tivesse depois da pista ali, eu ainda conseguiria enxergar que era o Alain.
Mas se o Alan estivesse depois daquele carro lá, já ficaria mais difícil. Então, Jesus provavelmente estava um pouco longe. Ou a 100 metros, ou a 200 metros, 300 metros, porque à noite também a debilidade aumenta, concorda? Mas Pedro estava caminhando e ele estava perto de alcançar a sua bênção. Qual era a bênção dele? Estar junto com Jesus. Talvez seja o teu objetivo de vir aqui nesse lugar hoje. Estar mais próximo de Jesus. Mas muitas das vezes, meu amado, a dificuldade nos faz tomar uma atitude errada. Porque quando ele clama por socorro e Jesus manda que ele segurasse ou estende as mãos, ele estava a um passo de alcançar a sua bênção. É muitas das vezes aquilo que acontece comigo e contigo, irmão. Porque muitas das vezes nós estamos passando por um sofrimento tão grande. E eu vou citar alguns exemplos aqui para que você possa entender, para me fechar. Às vezes nós estamos passando por um problema tão grande no nosso relacionamento familiar ou no nosso relacionamento conjugal que você ora, e quando está perto de alcançar a bênção, o que você faz? Deixei de mão, abandonei, porque aquilo não tem mais jeito. Aquela peste não tem mais jeito, aquela mulher já não tem mais jeito, aquele homem já não tem mais jeito, aquele filho já não tem mais jeito. Já entreguei para o mundo, eu já entreguei para que ele faça aquilo que ele quer. Não desista do seu objetivo, porque muitas das vezes, amado, nós estamos perto de alcançar e a dificuldade é que nos faz perder a bênção que Deus já colocou ao alcance das suas mãos. Pois é. É assim que acontece, irmãos. Aí veio o mais curioso, e que foi a ideia dessa pregação. Jesus estende as mãos, e agora sim eu estou finalizando. Tô vendo não, meu ponto já está marcando aqui, mano. Pode vir para cá, bicho, pode vir para cá. E Pedro, quando está com Jesus, a Bíblia diz que Jesus o conduz até o barco. Agora ele não está mais sozinho, irmãos. Não está mais sozinho. Só que ele continua fazendo o quê? Caminhando. Ele pode não estar sozinho, mas ele precisou que a sua fé se desenvolvesse para que junto com Jesus, ainda que de mãos dadas, ele conseguisse caminhar. E ele continuou caminhando por sobre as águas até chegar no barco. Só que quando ele chega no barco, a Bíblia vai relatar que Jesus acalma a tempestade. Se o problema de Pedro foi a tempestade, por que não acalmou antes? Era só acalmar que ele continuaria com a fé e ia caminhar tranquilamente, né? Que se o problema for o vento, Jesus, ele só acalma a tempestade quando ele chega para um barco. Para quê? Para mostrar para Pedro que o problema nunca foi o vento, foi a sua falta de fé. É isso que nós precisamos entender nessa manhã, meu amado. Às vezes nós desistimos do nosso ministério, às vezes nos precipitamos e desistimos da nossa caminhada, daquilo que nós acreditamos que foi promessa de Deus sobre nossas vidas, mas por um simples motivo, ausência de fé. Por isso, amado, deixa-se ser trabalhado pelo Senhor, que Ele possa desenvolver a fé dentro do teu coração, para que você avance no propósito ao qual o Senhor tem destinado para a sua vida e todas as coisas que foram profetizadas a teu respeito venham a se cumprir. E a maior delas, o ingresso no reino de Deus. Amém?